Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo a respeito da queda de cabelo. Doutora, nós vamos continuar na nossa tela interativa, inclusive já tem participações, mas só para a gente continuar essa linha de raciocínio a respeito do tabaco. O tabaco interfere nessa questão da queda de cabelo, né? De que forma, doutora? O tabaco interfere em tudo, na realidade, né? Na vitalidade, na qualidade, na saúde da pele, porque ele compromete a oxigenação, ele compromete a vitalidade das células a nível da raiz do bulbo capilar. Né? A gente, como médicos, observa, nós fazemos procedimentos na pele, cirurgião plástico observa muito isso, que os pacientes tabagistas, eles são vistos com mais preocupação pelo médico, porque são pacientes que cicatrizam com mais dificuldade, que têm um período pós-procedimento um pouquinho mais complicado e não é diferente no cabelo. Então, altera a vitalidade, a saúde do fio, sem dúvida. Agora, doutora, período pós-parto também interfere, mas de que forma nessa questão da queda de cabelo? Por dois fatores principalmente, algumas vezes por anemia, né? Hoje é menos comum porque no pré-natal correto os obstetras já repõem direitinho, né, essa mãe, mas eu diria que o fator importante numa puérpera para desenvolver queda de cabelo seria essa mudança brusca hormonal. Você imagina que você passa 9 meses enquanto grávida sobre uma forte influência hormonal para que haja nutrição do seu bebezinho. De uma forma brusca, com o nascimento, há uma queda, uma desestabilização muito rápida desses hormônios. E os hormônios, Nádia, eles regem a disposição dos nossos cabelos. Eles que são responsáveis pela disposição, pelas características sexuais em nível de pelo, de distribuição pilar na nossa pele. Então, os hormônios, eles são fundamentais sobre os cabelos. Se a mulher passa por essa mudança brusca no pós-parto, em termos de despencar o nível hormonal, é natural que o cabelo sofra essa fragilização no pós-parto. Isso é invariável. Umas têm uma queda maior, outras têm uma queda menor. Mas, em geral, as mulheres apresentam algum grau de queda no pós-parto em função dessas mudanças hormonais. E no caso das mulheres que já se encontram na fase da menopausa, que fazem essa reposição hormonal, é possível manter o mesmo aspecto, a mesma, digamos, a mesma intensidade nessa questão de brilho, de oleosidade, enfim, do cabelo, nessa fase, fazendo essa reposição? Eu diria que saúde do cabelo é possível em qualquer fase da vida, desde que você obedeça alguns pontos que são fundamentais em termos de nutrição, de não agressão constante com químicos, de uma alimentação saudável, enfim. No entanto, no período da menopausa, como a gente falou lá no começo, é um período de muita instabilidade hormonal na mulher, principalmente. As mulheres, elas sofrem de uma forma geral na menopausa em função dessas mudanças bruscas, não tão bruscas como no pós-parto, mas de uma forma geral elas incomodam muito com o equilíbrio orgânico da mulher. E o cabelo, ele sofre muito nesse período da menopausa, sim. É muito comum aquela rarefação que a gente citou no começo se instalar somente nesse período da menopausa. Então, as mulheres, principalmente aquelas que não tiveram uma preocupação com a saúde capilar ao longo da vida, elas teriam uma densidade muito comprometida, muito pequena no período da menopausa. Tem tratamento para isso? Tem tratamento. Existem substâncias que a gente chama de rubefacientes. São substâncias que aceleram a oxigenação, o afluxo de sangue no bulbo capilar, fazendo com que ele tenha mais vitalidade. Mas, como eu te falei, a gente tem que analisar essa mulher como um todo, tanto do ponto de vista hormonal, nutricional, emocional, enfim, analisando de uma forma global para que a gente possa chegar a resultados satisfatórios. Bom, doutora, já tem participação no nosso WhatsApp. A primeira participação é da Kátia e ela diz assim: meu cabelo cai muito, o que eu devo fazer? Tenho anemia e não consigo fazer o tratamento todo. O que a gente pode falar para a Kátia, doutora? Tem anemia e não consegue fazer o tratamento todo. Por quê? Porque ela tem intolerância ao medicamento.
Existe um dado que a gente não comentou, falando em anemia, especificamente para a Kátia, que a literatura fala que a ferritina, que é um componente do metabolismo do ferro, se você tem uma ferritina na mulher baixa, abaixo de 40, ou até abaixo de 70, segundo alguma literatura, invariavelmente você vai ter queda. E isso está relacionado com o processo de anemia. Por isso que na nossa dosagem, na nossa investigação laboratorial, a gente sempre pede o estudo do ferro. Se ela não consegue tomar o ferro por algum motivo, isso tem que ser pesquisado, tem que proteger a mucosa gástrica dela, tem que ver opções de reposição de ferro que ela consiga tolerar, associar com a alimentação, enfim. Se a gente detecta na Kátia um grau considerável de anemia, se a ferritina dela está baixa e ela não consegue fazer essa reposição, o cabelo dela não vai melhorar. Então tem que se buscar, em algumas situações, um auxílio inclusive do hematologista, que é o especialista em doenças do sangue, para que ele possa, junto com o dermatologista, promover uma reposição desse ferro, de uma forma ou de outra. Por que junto com o dermatologista? Porque muitas vezes, além da reposição do ferro, nós fazemos técnicas ou tratamentos locais no couro cabeludo que vão acelerar esse processo de melhora. É o dermatologista junto com o hematologista na busca da saúde capilar. Bom, doutora, tem outra pergunta. Quem mandou pra gente foi a Karen Aguiar, aqui da capital amazonense. Ela diz assim: bom dia, shampoo anti-queda e de zinco são eficazes contra a queda de cabelo? Mais uma vez eu digo que a gente tem que analisar caso a caso. Se você tem uma deficiência de zinco, e isso é dosado, se dosa zinco, como é que eu vou repor o zinco se eu não sei se a dose de zinco dela está abaixo do normal? Então, acho que essa reposição aleatória, vai lá e busca um shampoo e tal, isso é perigoso, isso não é saudável, isso pode estar retardando um tratamento correto. Então, na investigação laboratorial, nós pedimos inúmeros exames. Um deles, por exemplo, é o zinco, é a vitamina B12, é a vitamina D, o magnésio, ou seja, a gente faz uma avaliação da situação orgânica desse paciente para então você traçar o seu tratamento. Eu não gosto de reposição de zinco por shampoo. Se você tiver deficiência de zinco, a reposição do zinco tem que ser via oral, obviamente, porque senão você não vai ter resposta de forma alguma. Não vai conseguir absorver. Não vai conseguir absorver, né, doutora? Agora, a gente precisa entender quais são as patologias que acometem o couro cabeludo e os fios. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 4. Inclusive, a primeira a gente já até falou que é a alopécia androgenética, a gente já explicou, que também é conhecida popularmente como a calvície. Calvície. A alopecia androgenética, ela acontece em 70% dos homens e mais 30%, 40% das mulheres. Ela é, portanto, mais frequente nos homens e isso se dá principalmente pela influência do hormônio sexual masculino, que é o andrógeno. Mas ambos, homens e mulheres, ambos os sexos, podem ser afetados. Na mulher, isso é motivo de pânico. Pânico, eu não estou exagerando. No consultório, a paciente chega em pânico. Pelo amor de Deus, eu vou ficar careca. Porque o cabelo, a gente já falou no começo, ele desempenha um papel na feminilidade da mulher fundamental. E elas ficam realmente muito assustadas com a rarefação. O que a gente precisa dizer é que o padrão de queda na alopecia androgenética entre homem e mulher é bem diferente. O homem fica careca, né? Com o passar do tempo. Por quê? Porque vai haver a substituição do pelo terminal, do pelo grosso, do cabelo grosso, por um pelo chamado vélus, é um pelo bem fininho, lanugo, muito fininho. E é o que a gente chama de miniaturização do fio. E isso acontece por quê? Porque ocorre essa substituição progressiva em função dessa influência genética e hormonal. Na mulher, a mulher não chega a ficar calva. Eu diria que a mulher, Nádia, ela fica rarefeita, né? Que é o padrão de perda de cabelo feminino, que é o que a gente chama hoje, em vez de chamar de alopecia androgenética. Mas o padrão de rarefação na mulher pode ser tão preocupante que você pode ver o couro cabeludo por transparência quando a mulher abaixa a cabeça, dependendo da gravidade. Existem classificações na literatura médica para esse grau de gravidade da calvície. Ambos precisam de tratamento e é como eu te falei, quanto mais precoce essa calvície se instalar, mais preocupante ela é, mais grave ela tende a ser.
mas ambos podem ser tratados e retardados em termos de progressão. Inclusive, a gente estava até falando antes de começar o programa a respeito de um livro que a gente estava vendo, que tipo de teste rápido a gente possa fazer em casa para conseguir diferenciar essa queda de cabelo natural e a queda de cabelo que precisa ser tratada. Normalmente, nós mulheres, quando nós vamos fazer algum procedimento para alisar os fios, a gente usa a chapinha e a gente tem um hábito de partir o cabelo ao meio. Ou seja, a gente não consegue visualizar essa queda de cabelo de forma anormal através desse simples hábito, né? Dessa simples tarefa. Dica simples, como você está dizendo, simples e rápida. Quando você parte o cabelo para pentear, para botar do jeito que você gosta de usar, quando você percebe que o afastamento nesse partido é largo, às vezes da largura de um dedo, às vezes até mais ou um pouco menos, é sinal de que está havendo diminuição da densidade do cabelo. O normal, o fisiológico, é que essa partida seja fina, bem estreita. Isso é sinal de vitalidade capilar. Quando você parte o cabelo e você vê que essa partida já é larga, já tem um afastamento muito grande, você tem que preocupar e buscar tratamento médico. Bom, doutora, tem participação do Rio de Janeiro. Quem mandou pra gente foi o Jonathan, Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele diz assim: existem produtos ou medicamentos de uso oral que possam estimular o crescimento, evitando assim a queda de cabelo? O que a gente pode falar para ele? Eu gostaria de mandar um beijo especial. Ele está nos assistindo nesta quinta-feira, tudo sobre saúde no programa Estilo de Vida. O que a gente pode falar para ele, doutora? Existe um negócio que eu chamo para os pacientes, até para ficar mais fácil, que chama comidinha para o cabelo, tá? O que seria essa comidinha para o cabelo? São antioxidantes, complexos de antioxidantes orais e que auxiliam nessa vitalidade capilar. Quando o indivíduo está com uma queixa de queda, repito, a gente precisa fazer uma análise dessa situação orgânica através dos exames laboratoriais. E existem já industrializados no mercado farmacêutico complexos de substâncias de antioxidantes, substâncias que dão vitalidade para o cabelo, né? Aí você tem a biotina, que é um mineral importantíssimo na saúde capilar, tem o zinco, tem o selênio, enfim, são complexos de substâncias antioxidantes e que o indivíduo pode repor via oral, são comprimidos via oral, para auxiliar no processo de vitalidade do cabelo. Então a gente pode falar para o Jonathan que ele pode procurar um dermatologista. Sem dúvida. E esse medicamento vai ser prescrito de acordo com a quantidade, deficiência de alguma substância que ele tem. De forma pontual e específica para ele. Muito importante a gente falar isso. Agora tem uma outra participação que diz assim: olá, bom dia, me chamo Jones, uso muito shampoo, meu cabelo pode cair? Eu acho que devido a esse excesso de shampoo. Inclusive, doutora, muitas pessoas lavam o cabelo todo dia, principalmente nós mulheres. Que dificuldade, né? A gente percebe que o aspecto do cabelo muda de um dia para o outro, já fica mais oleoso, e aqui na capital amazonense, na região amazônica, é mais complicado devido ao nosso calor, né? Veja bem, o shampoo é um adstringente. É uma substância que promove a limpeza do couro, tá? Ele não tem outra função, somente de limpeza. Os condicionadores não. Os condicionadores eles vão melhorar a hidratação, a firmeza, o aspecto de brilho do fio. Mas o shampoo tem uma função adstringente de limpeza propriamente dito. A pergunta que sempre me fazem: lavar cabelo todo dia faz mal? Veja bem, depende da característica do teu cabelo. Tem pessoas que têm o cabelo extremamente oleoso, principalmente porque vivem aqui na nossa terra, em que a atividade sebácea é muito intensa em função do calor. E eu diria o seguinte: tudo tem que ser individualizado. Se você tem uma característica capilar de oleosidade, de intensa oleosidade, pelo contrário, se você não lava seu cabelo diariamente, aquela oleosidade vai ser responsável pela aceleração da queda. Se não tem um cabelo oleoso, tem um cabelo normal ou tendendo a ressecamento, aí não há necessidade, nem se deve lavar todo dia. Então, depende muito da característica de cada cabelo, do grau de oleosidade, porque a oleosidade, Nádia, é um fator de aceleração da queda. Se você deixa seu cabelo sem lavar 2, 3, 4 dias, você vai ter uma atividade sebácea maior, aumenta a oleosidade e a queda vai se instalar e vai se acelerar. Inclusive, eu já vi mulheres sem lavar o cabelo durante 7 dias, 8 dias. Não é incomum.
pode prejudicar. Não é comum, verdade. Bom, doutora, nós vamos para um breve intervalo, mas já tem outras participações. Então, se você de casa ainda não enviou a sua pergunta, anota aí o telefone da nossa produção. 92, código de Manaus, 98111-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.